Oi, gente, mais um Mentes em Pauta que eu vou falar sobre um assunto que vocês pediram muito, sobre o Rivotril. O que a gente precisa saber sobre o Rivotril? Muita coisa, gente. Vamos lá. O Rivotril, o nome comercial, ele se chama clonazepam. Quer dizer, o nome científico, né? O nome de farmácia, da indústria farmacêutica. Mas todo mundo conhece o Rivotril. Talvez seja o remédio mais prescrito pela psiquiatria, talvez. E a gente vai entender por quê. E também a gente vai dizer quais são os cuidados que a gente tem que ter. Porque todo mundo tem um Rivotril, todo mundo conhece alguém que já tomou Rivotril, todo mundo tem um Rivotril para oferecer para alguém, um vizinho, um amigo, mas as coisas não são assim, tá? O Rivotril, ele é um benzodiazepínico, ou seja, ele é uma substância que traz uma calma, um calmante, como a gente fala. Mas ele tem tarja preta, e isso significa que ele pode dar tolerância e dependência. Tudo que tem tarja preta, a gente tem que tomar com cuidado. E nunca vai ser uma medicação para um tratamento muito longo. Em geral, é para um SOS, para um momento agudo e que depois ele sai e outras formas assumem o tratamento, outras substâncias, ou então ele foi um momento de estresse, por exemplo, um episódio inesperado que a pessoa pode fazer ali por algumas semanas, em geral. Mas isso não ocorre. As pessoas usam o Rivotril, acham ele muito bom e ficam calmas e resolvem tomar pro resto da vida. Aí que está o engano, aí que está a queda, porque aquilo que fazia um efeito muito bom, deixa de fazer. O Rivotril, diferente de outras substâncias que a gente já falou aqui, mexe numa substância produzida pelo cérebro chamado GABA. Tá? O GABA é um neurotransmissor, ou seja, uma substância produzida pelo cérebro que faz um efeito calmante, ou seja, nós temos um calmante natural que o cérebro produz, como nós temos antidepressivos naturais, como nós temos também opioides naturais, né? Coisas para dor. Então, o cérebro, ele sempre busca se equilibrar. O que acontece é que o Rivotril, ele tem uma grande vantagem, que ele tem um efeito sedativo, ou seja, ele acalma, mas deixa você bem molinho, né? Então você pode usar às vezes num pré-anestésico, a pessoa que tem aquele medo de ir pro dentista, para dar aquela relaxada. Ele tem um efeito que abaixa muito a ansiedade e ele tem um efeito também anticonvulsivante. Então, a gente costuma dizer que é uma molécula meio bombril. No GABA, que é o nosso ansiolítico natural, o que ele faz? Ele não faz o organismo produzir o GABA, tá? Ele simplesmente ocupa os receptores, ou seja, ele ocupa os lugares que o GABA ocupa. Então, ele faz um efeito para o cérebro, tipo assim, se entrou uma substância que ocupa o mesmo lugar do calmante natural que ele faz, ele interpreta como um calmante natural e é bacana. E o que acontece? Diferente do GABA, que é produzido pelo cérebro, o Rivotril é uma substância que você coloca extra. E aí o organismo pensa o seguinte, de forma inteligente até. Bom, se está tendo uma substância que ocupa o lugar do meu GABA, não me custa nada, eu não gasto energia para produzir e faz o mesmo efeito, com o tempo esse cérebro, que não é burro nem nada e tenta sempre trabalhar menos, deixa você usar bastante o Rivotril e deixa de produzir o GABA, que é o seu calmante natural. E aí que se dá o problema da tolerância, aí que se dá o problema da dependência. A gente tem que estar muito atento para isso. Então, por exemplo, crianças que têm epilepsia ou de grande mal, de convulsão, reagem muito bem também ao Rivotril, porque ele atua no córtex, ele atua em duas áreas, gente. Ele atua no sistema límbico, aqui na altura da amígdala, tá? Por isso ele tem um efeito ansiolítico, por isso que ele é tão bom, por exemplo, para os transtornos ansiosos, de pânico, de uma crise aguda, de ansiedade, de TEPT. Então ele tem muitas utilidades para fobias específicas, para fobia social. Então ele tem essa coisa porque ele acalma o sistema límbico, que é o sistema exatamente do medo. Ele tem um efeito anti-medo, mas ele também acalma o córtex cerebral, ou seja, essa parte aqui da frente,
tá? Que é responsável pelo raciocínio, pela nossa agilidade. Por isso que ele pode dar uma lentificação de raciocínio e muitas vezes prejudicar a memorização. Então, assim, muitas coisas boas, mas também muitas coisas que não são tão bacanas. Hoje em dia não se usa muito o Rivotril como anticonvulsivante, tá? Usa-se um pouco em crianças que têm aquele pequeno mal, que não é ainda uma convulsão, mas é aquela hora que a criança dá aquele desligar, a gente chama de uma crise pequeno mal, né? Não é convulsão motora, mas é uma parada ali da atividade cerebral organizada. Então o Rivotril pode ser usado nessas condições, mas sempre com a prescrição médica, seja não só nas crianças, também nos adultos. Então, eu diria que é uma molécula muito segura. O Rivotril só causa problema se você usar numa dose muito grande, e isso, em geral, ocorre quando as pessoas fazem automedicação e resolvem determinar quantas gotas de Rivotril. Eu já vi gente beber um potinho de Rivotril em gotas, de uma vez só, achando que isso é fazer bem. Pessoas que tendem a querer fugir dos problemas, aí tomam de uma maneira totalmente adequada e acabam fazendo com que o organismo fique dependente daquele estado de sedação, daquele estado de calmaria e de desconexão com o restante do mundo. Isso é uma fuga. O Rivotril tem uma meia-vida muito longa, de 30 a 40 horas. O que significa? Que ele pode ser tomado numa única dosagem no dia, porque ele dura bastante tempo. Isso é uma coisa boa? Mais ou menos. Por exemplo, é bom porque em uma única dose você está coberto o dia todo, mais do que um dia. Mas se você começa a abusar dessa substância, você vai levar muito tempo para tirá-la do seu organismo na hora que você tiver que tirar. Né? E isso também pode, se você fizer efeitos colaterais, que são raros, mas em doses altas podem acontecer, como confusão mental, como dificuldade respiratória. Por isso que misturar Rivotril e álcool é uma bomba. É uma bomba no sentido de você diminui demais a atividade cerebral, você pode até fazer uma parada respiratória. Nunca se mistura tarja preta e álcool. E nunca se abusa de tarja preta sem que você tenha uma orientação médica específica e por quanto tempo. Então, gente, não se esqueça, não tem nada que é totalmente bom. O Rivotril tem efeitos maravilhosos. Mas, novamente, você tem que ter a sabedoria, primeiro, de ter um excelente médico que te diga quando usar, por que usar e quanto a dosagem você vai usar e por quanto tempo você vai usar. Por exemplo, se você passa de 6 semanas, você já tem uma dificuldade para tirar. E o Rivotril precisa ser tirado com muita paciência. Muitas vezes a gente tem que ir diminuindo uma gota por semana, porque a pessoa pode ter abstinência e todo aquele prazer que ele tem de dar essa suavidade, de tirar esse medo, pode se complicar de uma tal maneira que a pessoa entra em abstinência e cada vez vai querendo mais. Então, assim, muito cuidado. Uma substância útil, segura, se for dada na dose certa, no tempo certo, para o diagnóstico certo. E nunca é um tratamento único. O Rivotril não é o tratamento para uma depressão. Ele pode ser usado numa depressão no início? Pode, se a pessoa tiver um nível de ansiedade muito grande na depressão. Se a pessoa tiver muito tensa, uma dificuldade enorme, se ela tiver com muito medo, se ela tiver pânico, por exemplo, a gente pode usar. Mas esse uso tem que ter data. Tem que saber que ele vai usar enquanto os antidepressivos específicos para depressão, específico para o medo muito alto ou para ansiedades crônicas vão fazer efeito. Ele pode ser usado, por exemplo, para ajudar numa crise de euforia? Pode, ele ajuda, ele não resolve, mas ele ajuda naquela agitação psicomotora. Numa situação de psicose? Sim, pode, ele ajuda. É isso que eu estou dizendo, ele pode ajudar em várias situações, por isso que eu brinco que é o bombril da psiquiatria, mas ele não pode ser monoterapia, ou seja, ele não é um remédio que é para você tratar uma situação, seja pânico, seja depressão, de forma única. Ele não é o remédio que trata, ele é o remédio que auxilia nesse tratamento, tá? É claro que tem muito mais coisa para falar. Eu vou sugerir que vocês assistam aqui no canal mesmo alguns vídeos que a gente fez
falando sobre isso. O vídeo bem bacana que vocês podem ver é o calmantes e memória, porque o Rivotril é um calmante, é um benzodiazepínico e também calmantes. Você vai lá, você se informa, dá o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho e diz pra gente o que você mais quer saber. E para aqueles que também são assinantes do Clube Mentes, não se esqueçam, a gente vai ter lá em breve uma aula magna, a Masterclass, né? Bem completa. Aí é uma aula muito detalhada falando do Rivotril, com detalhes de tratamento, de dose, mas isso é só para quem está inscrito lá no Clube Mentes. Muito obrigada e até a próxima!